Sejam muito bem-vindos ao Fator Replay, o podcast que prevê o futuro. Eu sou o Ângelo e eu não vejo a hora da Nintendo lançar o videogame 2 para eu poder jogar o meu Metroid Prime 4. Eu sou o Flávio e, como diria Peach, no caso a princesa, não a cantora, esse podcast era nintendista o tempo todo, só você não viu. Eu achei que você ia falar que vai equalizar você. Eu ia até Minas te bater. Se fosse a cantora, ela ia falar: eu tenho isso. Eu sou o Renan Foca e eu não vejo a hora do New Switch 3DS XL 2+, Lite. Deluxe. Super. Featuring Dante from the Devil May Cry series. Devil May Cry 2.8. De raio laser. Remix, Final Mix. Eu sou o Muri e nesse episódio vamos falar de uma coisa 2, que não é o WhatsApp 2, infelizmente. Não, o WhatsApp 2. É Despacito 2. Despacito 2, exatamente. Despacito 2 é a envolver, né, gente? Esprigatito 2. Eu sou o Agazu e o Switch vai durar pra sempre, nem que seja nos nossos corações. Oh, meu Deus, que coisa linda! Você viu? O Mario Kart 8 também vai durar pra sempre e eu também tô chorando, por outro motivo. Chorando de desespero. Chorando de desespero. Hoje é dia de um episódio bem especial, porque a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta muito aqui, que é dar um chute pro alto, né? A gente vai dar uns pontapé bem alto. Hoje é dia de sonhar, cara. Hoje a gente tá fazendo um episódio de sonhos, de desejos, de coisas que a gente quer pro futuro da Nintendo e pro futuro do Switch. E quando fala em Switch, cara, sempre que a gente vai falar, vamos conversar de Switch, vamos gravar um episódio de Switch, eu só consigo pensar em um cara, e esse cara é o Agazu. Então, Agazu, seja muito bem-vindo ao Fator Replay. É muito bom ter você aqui. A casa é sua, fica à vontade. Põe o pé na mesa, tira o sapato, fica à vontade. Obrigado. Eu tenho só a agradecer, fico muito feliz com isso, né? A Switch é uma parte muito importante da minha vida. É um console que eu não sabia que eu ia gostar tanto e acabei curtindo muito mais do que eu achava que ia curtir. E bom estar aqui para poder falar dele junto com vocês. Vamos, que hoje é dia de sonhar. Mas a gente já vai dar um disclaimer que hoje a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente gosta de sonhar, né? Imaginar, Mario Kart 9, e vamos ter uns sonhos muito doidos, ARMS 2, né? Poxa, que pena. Sonho até que dava pra realizar, né, Nintendo? Se a gente conversar direitinho aí, ARMS 2 podia ser a gente, mas você não facilita, né, Nintendo? Tá mais fácil aí o Pokémon Estádio 3, sabe? Exatamente. Nossa. Aí sim, hein? Pokémon XD2, daqui a pouco, tá saindo. Daqui a pouco sai isso, mas não sai ARMS 2. Não sai ARMS 2. Mas a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente quer sonhar, a gente quer fazer uns sonhos pé no chão, cara. Hoje a gente quer fazer um episódio de previsões pro futuro do Switch e pro sucessor do Switch, né? Na verdade, hoje é um episódio sobre o sucessor do Switch, o que a gente espera do sucessor do Switch, só que a gente quer fazer um episódio de pensar em coisas que realmente podem acontecer. Então vamos embora, vamos seguir pro episódio, que a gente explica direitinho no meio do episódio exatamente o que a gente quer. Então assopra a fita, que hoje é dia de especular sobre o Switch 2, ou Switch U, o Switch NX, sei lá. NX0. WhatsApp 2. Cycle, got a hike, collect, select, show me your best set. Crystal blisters, it's all over now. Cycle came, just looking at any more candy canes. Então é o seguinte, Switch 2.
né? O que esperar do Switch 2? Switch 2 é um assunto que de vez em quando aparece, né? Eu acho que todo mundo que tem um Switch fica imaginando, mas e depois? O que a Nintendo vai fazer? Para onde que ela vai? Considerando o que está acontecendo com o Switch atualmente, né? A gente sabe que quando um console é lançado, a empresa automaticamente já reseta tudo e começa a trabalhar no seu sucessor. Então, a gente sabe que existe um plano aí que já está anos em desenvolvimento. Muito provavelmente ela deve ter pego projetos descartados, né? Porque a gente já falou lá no podcast, inclusive uma vez, que de projetos descartados, que o projeto 3D do 3DS começou lá no GBA, o projeto de tela touch do DS começou no GBA. O GBA, ele era para ser o 3DS, ele ia ser 3D, ter 2 telas e uma tela touch. Imagina isso em 2000. Então, Isso que eu ia falar, em 2000 e nada, né? só que a tecnologia não permitia, né? Então eles tinham as ideias, eles tinham os planos, até porque o 3D é uma tecnologia muito antiga, ela tá no cinema desde os anos 80, então eles tinham as ideias, eles tinham os planos, mas não tinham como desenvolver. Então a gente sabe que todas essas tecnologias que a gente tem hoje, elas não surgem do nada, assim, tipo, vamos criar um aparelho e aí a gente teve essa ideia mirabolante. Não, muitas vezes as ideias elas vão sendo recicladas de coisas que eles não podiam executar no passado, então eles vão moldando as ideias para o que tem de tecnologia no futuro e vão levando isso para frente. Então a gente imagina que um sucessor do Switch, ele pode ter muita coisa que pode ter sido descartada no Wii, no Wii U, e aí eles vão passando para frente. Toda vez que sai rumor, a Nintendo acho que está trabalhando num novo console, será que eles estão fazendo? Aí eu penso naquele meme do Hulk, sabe? Tipo, qual que é o segredo? Porque eu tô sempre cansado. O Sim. segredo da Nintendo é que ela tá sempre trabalhando em algo Sempre novo. trabalhando, ela não dorme. A Nintendo não dorme, os advogados da Nintendo também não, tá? Tome cuidado. Tô falando, a gente falando Nintendo, mas todas elas, assim. Sim, isso é padrão de não só de empresa de game, mas como a gente fala de games, isso é um padrão de empresa de games. Você terminou um console, você já começa a pensar em outro. Você terminou um jogo de uma franquia, Zelda, God of War, Horizon, Call of Duty, você já vai pensando no próximo. Menos o ARMS. Menos o ARMS. O único jogo que você não pensa no próximo é o ARMS. O ARMS só vai ter um e acabou. E aí, Exato. Agazo, eu quero saber de você. Hoje é sobre você. Eu sei que você gosta muito do Switch, você é um entusiasta do Switch, e não só para produção de conteúdo, apesar de você ser um grande produtor de conteúdo, você tem um canal de muito sucesso e não é para menos, porque é um material muito bom, mas eu sei que você é um entusiasta do Switch para lazer, né? A gente já conversou muito sobre isso. Você prefere produzir conteúdo de outras plataformas, PlayStation, Xbox, e o Switch ele é muito mais pessoal para você, né? De você sentar no seu cantinho depois que você já gravou, que você já editou, e curtir um joguinho ali com seu Switch no modo portátil, com seu filho, agora que ele tá crescendo, que ele tá se interessando. Então eu sei que ele é muito pessoal para você nesse sentido, a gente já conversou sobre isso. E eu queria saber quais são os seus takes sobre o pós-Switch. O que a Nintendo pode estar preparando para um sucessor do Switch? É muito louco, né? A gente vê isso porque em tempos onde as manchetes geram os cliques e tá todo mundo caçando clique, a gente tem muita informação muito louca, né? O tal do Switch Pro, ele tá na iminência de ser anunciado, tem uns 2 anos e meio, que no mês que vem vai ser anunciado, e a gente não vê nada sobre isso, né? Teve a questão da pandemia, e tem muita gente falando sobre muita coisa. Eu gosto muito, assim, de pensar que o Wii U, ele mostra pra gente um caminho que eu acredito que a Nintendo não vai querer seguir, porque o Wii U, ele foi um fracasso, né, das vendas, porque ele foi, talvez, uma coisa muito fora da curva, né? Eles pensaram lá na tecnologia do tablet, no controle, e aí começaram a desenvolver o Wii U, igual você estava falando, né? Você termina de fazer um console e começa a pensar no próximo, e os caras têm que fazer um exercício mental de tentar adivinhar o futuro. Eles têm que pensar, poxa, o que vai estar em alta daqui a 7 anos quando eu lançar o meu próximo console? E o Wii U foi uma aposta no diferente, no tablet, e a gente teve toda a revolução do início, meio e fim do tablet
até o Wii U lançar, né? Então já tinha todos os tablets bombado e parado de bombar, e aí a gente só tinha o iPad ali e um ou outro que conseguiram sobreviver a essa revolução, e quando o Wii U chegou ele já não era tão novidade assim. Então eu acho que a Nintendo vai olhar para esse ponto na história dela, que ela é sempre super inovadora e tal, e vai pensar talvez com um pouco mais de pé no chão, sabe? Sim. A ousadia de, vamos fazer aí 2 telas, vamos sair, fazer um controle diferentão. O Wii U, ele se provou um produto complicado até nesse aspecto, porque se você pega, por exemplo, o Watch Dogs, que a Ubisoft desenvolveu, lançou em todas as outras plataformas, e no Wii U chegou 1 ano e meio depois, porque os desenvolvedores tinham que dedicar uma equipe exclusiva para fazer uma port para o Wii U, que precisava levar em consideração um monte de coisas diferentes, seja o hardware, que era um pouco inferior, mas também a questão do ecossistema do controle ali, né? Como é que faz funcionar as coisas. Vamos pensar um Watch Dogs exclusivo para o Wii U, que foi um console que vendeu aí 13 milhões de cópias, e aí não tinha tanto um mercado de base para você poder botar todo o seu esforço em uma port para o Wii U. Quando o Switch chegou, o negócio mudou, né? Porque agora você tem, se não me engano, já passou dos 100 milhões de unidades vendidas. Passou. Então você tem um público amplo, e aí talvez se precisasse você conseguiria justificar uma port para tentar ganhar ou lucrar em cima desse público que tá ali. E é o que a gente vê muita empresa fazendo hoje, né? Tanto que isso, as empresas, a gente chegou a falar isso aqui em alguns episódios, que as empresas faziam isso pro Wii, né? Porque o Wii foi um console que vendeu muito bem. Então você vê que existe o Prince of Persia, por exemplo, o Forgotten Sands. Ele tem 2 versões. Ele tem as versões do 360 e do PS3. E ele tem uma versão pro Wii que também chama Forgotten Sands, só que é outro jogo. A Ubisoft desenvolveu do zero um jogo com o mesmo nome para vender no Wii, porque o Wii vendia. Então existia esse interesse, né? A Capcom não conseguia portar os Resident Evil dela, 5, 6, mas ela foi lá e fez a melhor versão do 4, que é o Wii Edition. Ela fez Umbrella Chronicles, Darkside Chronicles, que são jogos on-rail muito bons. Teve o Dead Space on-rail no Wii. Então todo mundo queria desenvolver pro Wii, porque ele vendia. Desenvolver pro Wii U parecia uma coisa assim, tipo, poxa, tá bom, vou fazer um jogo aí pro seu console, mas vou fazer com o menor recurso possível, com a menor vontade possível, sabe? Tipo, porque não tem retorno, com a maior vontade que eu tiver. Exatamente, porque eram 13 milhões. Se 100% das pessoas comprassem, aí seria um sucesso, talvez valeria a pena, mas às vezes o gasto é muito maior do que o retorno, e os caras não vão querer investir naquilo ali, na dificuldade de desenvolver só para aquela plataforma. Então, por conta disso, desse histórico, né, a gente fez essa conversa toda, eu acho que a Nintendo aprendeu que ela precisou usar, mas não demais. E a gente tá vivendo um momento hoje onde os videogames, eles estão todos... É um fenômeno recente que eu tenho notado. Eles estão saindo daquela coisa de engine própria e problemática e estão abraçando as engines mais aceitas, como a Unreal 5, que você vai ter ali um suporte de mais gente desenvolvendo naquilo, mais gente preparando a engine para coisas. Então, eu acho que a ideia é cada vez mais você padronizar para você poder reduzir os custos de produção do jogo e colocar ele numa maior quantidade de plataforma possível. Então, eu imagino que com o sucesso do Switch, a Nintendo tem aí um prato cheio para fazer um sucessor que seja também um pouco menos ousado e um pouco mais padronizado. Então, assim, eu imagino que esquece essa questão de vamos botar um 3D, vamos botar uma segunda tela, vamos botar uma coisa ousada demais, porque quando você ousa demais, você força todo o ecossistema de jogo a se adaptar a você, e às vezes isso não vai acontecer, e aí as pessoas às vezes não vão comprar a ideia dessa inovação, porque às vezes você pensou nela, igual no caso do Wii U, você pensou nela e realmente teve um sucesso, mas quando você chegou com o seu produto já não era tão novidade assim, e aí o console era mais caro por conta do controle, e aí as pessoas falam, mas eu não quero pagar por um controle tablet, e já não era um chamativo, né? Então, eu sou do time que acha que a gente vai ter aí um console mais pé no chão. Não acho que a gente vai ter, tipo, um top de linha para poder brigar lá na linha de frente com AAA
de alto Não é o orçamento que ela e performance quer, né? gráfica, que a Já tem um Nintendo... tempo. Sim, ela já não faz isso, já tem mais de 3 décadas, eu acho, né? Acho que a última vez que ela tentou fazer isso foi talvez com o Nintendo 64, não sei. O GameCube, ele era também? mais potente que o PS2, um pouco menos potente que o Xbox, mas ele tava ali brigando, né? Ele fazia jogos muito bonitos. O Resident Evil 4, ele é extremamente superior no GameCube do que ele é no PS2. Então ela tava ali fazendo os jogos do momento, né? Assim, Sim. os jogos bonitos, os jogos... E ainda assim ela conseguiu fracassar de novo, né? E aí ela começou a perceber que esse padrão não funcionava pra ela, né? Porque o GameCube, que tentou competir com os outros, e o Wii U, que tentou ali competir um pouco, chegando nos jogos HD, vamos trazer os jogos bonitos pro pessoal, foram os dois consoles que mais fracassaram, né? Então foi o momento ali que ela percebeu, poxa, a gente precisa voltar pro que a gente tava fazendo no Wii. Que é não dar meia foda pro que tá acontecendo no mercado, vender um console interessante e inteligente, que as pessoas vão querer jogar os nossos jogos, e aí as empresas vão ver esse retorno e ter esse interesse, porque, poxa, se você tem uma plataforma com mais de 100 milhões de unidades vendidas, a base instalada é mais de 100 milhões, o interesse é automático, né? A Nintendo não precisa falar, poxa, eu quero um Resident Evil, eu quero um Kingdom Hearts, eu quero alguma coisa. As empresas, elas vêm. Você vê aí Sim. Octopath Traveler, Triangle Strategy, sabe? Esse interesse da Square. Tipo, a Square não faz a bagunça dela lá pra postar os Kingdom Hearts, faz o que ela acha que deve, mas você vê o interesse. Fazendo jogos novos, jogos interessantes, jogos exclusivos, e aí vem a Capcom e importa tudo, Resident Revelations 2, 4, 5, 6, e vai trazendo jogo, e Ubisoft querendo portar Ezio Collection, fez o Starlink com a missão do Star Fox, fez Mario Rabbids. Então você vê esse interesse e e isso é nítido que são interesses da própria empresa. A Nintendo não vai atrás de cada um desses projetos. Faz um jogo pro meu console, faz um jogo pro meu console. As empresas se interessam por isso. E aí, quanto mais vende, mais interesse se gera. E o interessante é que o Switch, ele vende porque quando você olha a proposta do Wii U, ela não parecia tão atrativa, sabe? Tipo, parecia um console velho já, ele lançou já com uma ideia de ser velho, não só em questão de gráfico, mas em questão de tecnologia, igual o Agas falou, tipo, o tablet já tinha morrido, já ele nasceu, teve a vida curta dele, morreu e já não era mais algo interessante, ele ficava entre um brinquedo e coisa. Já o Switch, você bate o olho naquilo e fala, poxa, imagina quanta coisa legal eu posso fazer. Caramba, então você tá me dizendo que eu posso jogar na TV, depois eu posso arrancar aquele negocinho ali do lado e jogar com meu coleguinha na rua. Caramba, é o que eu preciso, sabe? As pessoas, elas batem o olho ali e já querem. E não só o gamer, né? O cara que já gosta e tudo. Esse também vai buscar, mas vai ter os motivos dele. Mas também aquela pessoa que é um jogador casual, que às vezes é uma pessoa que trabalha muito e que muitas vezes nunca... Eu vejo isso porque eu vejo isso acontecer com alguns amigos meus, né? Pessoas próximas, assim. Jogavam quando era criança, até ali Play 2, Play 3, de repente trabalha viajando, trabalha fora e tal. E aí vê no Switch a oportunidade de voltar a jogar. Caramba, eu passo a semana toda viajando, eu carrego esse negócio comigo, eu chego em casa no final de semana, eu plugo na TV e continuo. Então ele tem uma proposta que de início, só de você bater o olho, ela é muito mais interessante, muito mais atrativa. Sim, tanto que a gente tem visto aí ao longo da vida do Switch as empresas doidas para lançar o seu portátil também, né? Você vê muitos protótipos aí de empresas grandes, que é o seu PC tablet e tal, e que não conseguem chegar porque primeiro que elas não têm o mesmo apelo que a Nintendo tem, porque além do hardware ela tem muito software, né? Ela tem muito jogo. Sim. Com franquias que ultrapassaram gerações e que são acessíveis para a família toda. Então, o Mario, por exemplo, é um jogo que eu passo pro meu filho quando ele cresceu um pouquinho mais. Eu falo, joga esse jogo aí porque eu vivi a minha vida, eu joguei o Mario quando era pequeno, eu quero que ele tenha essa experiência também. Então, ela tem essa grande vantagem de ultrapassar gerações com coisas que fazem sentido e fazem parte da história das pessoas. E aí a gente entra numa outra questão,
que o Steam Deck agora vai ser uma tentativa da Steam, da Valve, né? Para tentar ver como que vai ser. Eu imagino que o híbrido é uma ideia muito interessante de agora em diante para aproveitar esse momento onde as pessoas estão cada vez mais jogando em celulares, mas ao mesmo tempo precisando se movimentar e carregar com elas, né? Aquele hobby delas. E entra na questão de disponibilidade de tecnologia mesmo, porque um dos méritos do Switch é o fato de ele ser acessível como um produto de mercado, que é difícil a gente falar isso no Brasil, que é uma aberração para a questão de preços e tal. Sim, mas quando a gente fala de mercado, a gente tem que deixar claro que é o mercado do aparelho, né? Japão, sim. Estados Unidos, preço em dólar, preço em ien. E aí você vê que ele é, entre aspas, barato pelo que ele oferece, né? Sim, você colocar ele a $299, né? É uma coisa que é puxado pra gente, mas pra esse mercado ele tem saída. E tanto que tem saída que tá vendendo igual água e só não vende mais porque a Nintendo não produz mais pra colocar no mercado. Porque se você pensa, por exemplo, não em conversão de moeda, mas em unidades de dinheiro, eles pagam pelo aparelho que a gente paga no jogo, né? Porque eles pagam 299 unidades de dinheiro, do dinheiro deles, no aparelho. E a gente paga 299 unidades do nosso dinheiro em um jogo. Então a gente não pode... E pensar também na questão do percentual de salário, né, que tem. Então, assim, quando eu falo de videogame, eu gosto sempre de deixar claro que a gente tá falando de um mercado padrão, né, tipo Estados Unidos, Europa, Japão, que é um mercado mais consolidado e que tá menos sujeito a essas aberrações que a gente tem aqui no Brasil e em outros países, que o custo é muito grande. Então, quando eu falo que é acessível, é bom que a galera entenda que a gente tá falando desses mercados aqui bem claro. No Brasil, né? É relativo, né? Mas assim, se você for olhar, é o mais acessível, porque, sei lá, o Play 4 tá custando entre 2.500 a quase 3.000 reais, assim, novo, né? Um modelo novo, e aí tá rolando um monte de promoção aí do Switch a 1.800. Mas o que complica o Switch aqui é o preço dos jogos, né? Querendo ou não, a gente compra o console pelo first party, basicamente. Só vai comprar o console para jogar os first party. E aí os outros multiplataforma, se você tiver a oportunidade de ter mais de uma plataforma, você vai provavelmente procurar aquela de sua preferência ou geralmente o mais barato, né? Diga isso por você. O que inviabiliza aqui no Brasil é o preço dos jogos. Eu gosto de caixinha, eu gosto. Só que assim, jogo físico pra Switch aqui é muito complicado. É caro. Porque até então vem tudo importado, né? A Nintendo, ela tá entrando no Brasil, ela voltou pro Brasil, mas ela tá vindo a passo de tartaruga e tá mais focada assim no eShop e tal, pra não mexer com a importação da mídia e tal. Mas se você pega o Steam Deck, é uma tentativa da Valve, mas você vê que o próprio Steam Deck, ele tá limitado às limitações tecnológicas que a gente tem, né? Os caras, para botarem aí no mercado, vieram, se não me engano, o mais barato é $350, que é mais caro que o Switch, e ele existe, no meu ponto de vista, para poder falar assim, é mais barato, mas se você começar a analisar a questão do Steam Deck, talvez o de $600 seja uma opção melhor em compra em questão de custo-benefício ali do que eles têm a oferecer. E aí, $600 a gente entra numa margem de custo que é maior do que um PlayStation 5 e um Xbox Series X, né? E começa a sair fora da linha do consumidor padrão, pensar assim, poxa, eu vou gastar $600 nesse troço aqui ou eu vou gastar $1.000 num computador, né? Digamos assim, do mercado, de novo, que é o mercado lá de Estados Unidos e Europa, e o mercado esse mercado que a gente vive hoje, onde as placas de vídeo cresceram o preço em todos os cantos, né? Então, assim, às vezes você dá $1.200 num laptop, e ele é um laptop mediano que você vai conseguir rodar algumas coisas, e às vezes vale mais a pena do que o Steam Deck. Então, as pessoas começam a pensar assim, vale a pena eu comprar esse negócio aqui? E aí a gente volta no mérito do Switch conseguir fazer um hardware num preço acessível ao público, que é outra coisa que eu gostaria de ver no Switch 2, e eu acho que pode ser também um limitador do hardware dele, porque a gente não tem ainda tecnologia, apesar de gostar de sonhar, né, para pensar, por exemplo,
a gente vai ter um portátil que é capaz de fazer 4K. Mas será que vai conseguir fazer 4K mesmo? Será que eles vão ter poder de força e hardware para colocar isso tudo num portátil e o negócio funcionar? E se conseguir, qual o tamanho desse portátil? Sim, e a bateria disso, bateria né? desse portátil? Porque, assim, a gente não fala mais em portátil de colocar no bolso, obviamente, né? GBA, essas coisas. E acho que ninguém quer mais, hoje em né, dia... uma tela pequenininha. Não, isso... GBA Mini, essas coisas, teve o seu momento. Quanto menor o GBA Mini, cabe naquele bolsinho do batom, né? Uhum. Mas a gente não fala mais em portátil de colocar no bolso, mas a gente tem que falar de portátil que não durma sua mão toda, que não doa sua mão toda quando você estiver deitado jogando. Então você tem que falar, poxa, se ele vai fazer 4K e ele for aquele trambolho que é o Steam Deck, você meio que quebra um pouco o propósito de ser portátil. Que ele não quebre seu nariz na hora que ele cair na sua cara, na hora que você tá deitado, né? Igual você derrubar o senão celular. Fica aquele meme da boneca amassada, né? Você derrubou o celular e fica com a cara toda amassada, porque aquele negócio caiu na sua cabeça. E aí você acaba entrando na outra discussão, né? O próprio Steam Deck, que tá lançando agora, 2022, e tá chegando pra tentar ser uma opção de portátil, um PC portátil, por exemplo, ele também faz o híbrido que o Switch faz, mas ele não tem tela 4K, né? Ele vai fazer a resolução de 800 por alguma coisa que na época do Switch foi muito criticado, o Switch fazer 720p, mas a gente sabe que no portátil, naquela telinha pequenininha, tá ok, sabe? Tem muita coisa que um 1080p ali seria talvez um desperdício de performance para poder não ter um ganho muito grande numa tela daquele tamanho. Mas assim, como é que você faz, né, do ponto de vista técnico? Um PlayStation 5, um Xbox Series X precisa de uma fonte gigante que está ali dentro do console para poder fazer aquele ecossistema todo ali funcionar e a fonte de energia ligada o tempo todo para poder fazer aquilo continuar funcionando, né? Você vai fazer o Steam Deck, por exemplo, já, o pessoal que tá testando, já tá testando aí, dizendo que dependendo do jogo, ele não dura 1 hora, né? Porque o jogo requer muita coisa, exige muito, o console ali tá usando um sistema operacional e tal, então o gasto de bateria é muito alto. E aí, às vezes, você vai fazer o quê? Você vai vender um portátil que faz 4K, mas que não dura 20 minutos de bateria? Será que o público vai aceitar uma coisa dessa? Então, são todas coisas assim, que a gente às vezes sonha, às vezes, não, vai fazer 8K, vai ter isso, vai fazer aquilo, mas que tem que começar a pensar e botar o pé no chão, porque a tecnologia não chegou até lá ainda, né? E se tivesse chegado, tenha certeza que os caras estavam vendendo aí consoles muito poderosos a preços competitivos e o mercado era outro. Eu acho bacana apontar que a gente tá fazendo essas comparações com o Steam Deck, mas ao meu ver, assim, o Steam Deck é muito o Wii U da Valve, vamos dizer assim. Porque a Nintendo experimentou muito com o Wii U antes de fazer o Switch, então ela foi vendo ali o que dava pra fazer com aquele tablet, o que era possível, o que não era possível. E a Valve, ela lançou um produto caro, né, um Steam Deck que chega a custar $600, mas é legal a gente ver que, tipo, esse produto, eu acho que ele não foi feito pra ser um sucesso de vendas, porque ele não vai ser, né? Por esse preço, impossível você falar assim, todo mundo vai ter um Steam Deck em casa, porque não vai. Ele é um teste, né? Ele é um teste, porque a tecnologia usada pra desenvolver a GPU dele, por exemplo, que a AMD tá usando, é uma tecnologia customizada, que se baseia na arquitetura que é usada no PS5 e no Xbox Series X, e que está sendo portada para um portátil, né? Que aqui a gente tem aquela tradução errada não, né? Mas a gente não tem uma palavra para traduzir handheld, tipo handheld console, que é o caso do Steam Deck. Ele não é um portátil, ele é uma coisa de colocar na mão, que seria a tradução mais correta. Porque não é feito pra você levar para os lugares, né? E é uma tecnologia revolucionária, porque assim, é um chip muito pequeno, com uma GPU muito pequena, e que faz um trabalho de um PC, sabe? De um PC potente, que você joga ali um jogo no high, no alto, por mais que dure 1 hora, mas em 800p, mas você consegue habilitar, sei lá, Ray Tracing, ou caramba 4 e tal. Eu acho que isso pode vir para um Switch 2, tipo, uma GPU um pouco mais forte do que acho que é uma NVIDIA Adreno que o Switch usa hoje em dia. Uma evolução dessa GPU em parceria com a NVIDIA e tal, não vai chegar a fazer 4K, mas tipo, vai habilitar mais recursos para um console um pouco mais poderoso do que o Switch atual. Pelo menos é isso que eu
que eu penso, assim, em questão de mercado, o que dá pra fazer, o que atrair pessoal, e que ficaria num preço bacana também. Sim, sim. E eu acho, assim, que existe sempre a possibilidade também que as pessoas trazem, né, de você ter um boost de performance na dock. Então, tecnicamente, você perderia performance quando você está usando ele portátil, mas você ganharia quando você liga na TV, até porque quando você liga numa TV grande, aí sim faz sentido você ter um 4K, você ter uma resolução maior e tal. Então, poderia haver uma possibilidade onde você tem a dock que teria, eventualmente, uma placa de vídeo própria, aí eu já não sei o detalhe ali do que eles poderiam fazer, só que entra na questão de que isso aumentaria o preço, né? E aí talvez a gente poderia pensar numa situação onde o sucessor do Switch fosse vendido tipo o Switch Lite hoje, né? E aí uma dock sendo vendida separadamente para aquela galera que quer ainda aproveitar o híbrido de forma mais poderosa na casa deles. E aí pagaria mais aí separado para poder ter esse dispositivo lá do lado da TV que vai fazer uma melhoria de performance. Não sei se faz sentido, né? Mas eu já vi muita gente especializada do ramo cogitando essa possibilidade, porque aí você teria quase que dois consoles distintos. Você tem um aumento de poder, sim, no portátil, mas você tem um aumento ainda maior utilizando essa dock, e aí os desenvolvedores eles não ficariam presos, eles poderiam desenvolver o jogo dele portando ali para um Switch 2 numa resolução menor, e ao mesmo tempo liberar uma resolução maior para quando estiver conectado nessa dock que aumentaria o poder dele. Faz sentido. Faz sentido. É difícil imaginar um aparelho todo completo, então vou propor um exercício. Vamos imaginar algumas coisas, vamos montar um aparelho baseado em algumas coisas que a gente imagina que possam acontecer de verdade, assim. Branco, bonitão, igual o OLED, que no amarelo tem. Aí a gente faz um exercício de imaginação e eu vou pra primeira coisa que eu queria, que é uma coisa que a Nintendo era mestre, e aí no Switch ela não pôde fazer exatamente pela tecnologia que ela escolheu, né, que é a retrocompatibilidade, porque a Nintendo, ela é incrível em retrocompatibilidade, né, ela colocava CDs de GameCube no Wii, não só os CDs, você tinha os espaços para plugar controle, plugar memory card do GameCube no Wii. Os CDs do Wii rodavam no Wii U, e o Wii U ainda aceitava o Wii Remote. No portátil ela fazia melhor ainda, porque você tinha slot de GBA no DS, o 3DS rodava os jogos do DS nativamente, então foi um momento muito legal em que ela tinha retrocompatibilidade completa, até porque ela não tinha nada online, ela não tinha nada de lojinhas, né? As lojinhas dela começaram a aparecer no Wii U e no 3DS. Então era tudo físico, era muito fácil você ter uma retrocompatibilidade completa quando você só tem jogos físicos. Agora não, agora tem muita loja online, então a gente sabe que, se vier um aparelho novo, talvez para baixar um joguinho ou outro, ela vai dar aquela enganada, né, igual a Sony tá fazendo, R$50 de upgrade, e a gente sabe que esse tipo de atitude anticonsumidor tem crescido bastante na Nintendo, e ela pode ficar tentada a dar umas rasteiras dessa. Mas se o sucessor do Switch for um jogo com cartuchos, assim como é o Switch, eu imagino que físico, pelo menos os jogos físicos, a retrocompatibilidade vai ser 100%, assim, não consigo imaginar um cenário que não seja, sabe? Porque é o momento dela voltar a fazer uma retrocompatibilidade legal. Então você tem um aparelho novo, mais potente, com jogos mais bonitos, mas se você quiser se desfazer do seu Switch, você guarda todos os seus cartuchinhos e todos eles vão funcionar no aparelho novo. Então eu imagino que um sucessor do Switch, como quer que ele seja, tela maior, Joy-Con maior, Joy-Con diferente, não sei, não consigo imaginar o formato dele. A retrocompatibilidade dos jogos físicos, dos cartuchos,
é algo que ela pode e deve manter. Porque eu não imagino a Nintendo trabalhando com outra mídia agora. Sei lá, vai vir um aparelho que roda um CDzinho, que roda um MD. Eu acho que não rola, sabe? Tipo, ela encontrou um lugar legal no cartucho, porque o cartucho é mais fácil de desenvolver, é mais seguro, ele é mais fácil de manusear, né? Que você pega aquele monte de cartucho, eles não vão arranhar, eles não vão estragar com tanta facilidade. Você guarda todos na mesma bolsinha. E nem prejudica a performance, né? Porque o CDzinho, qualquer vibração que você fazia podia arranhar, estragar. Isso, ele treme lá dentro e dá aquela zoada e engasga o jogo, alguma coisa. O cartuchinho não tem esse problema, ele fica travadinho lá no lugar dele. Então eu imagino que cartucho é uma coisa que ela vai manter, e com isso uma retrocompatibilidade total dos jogos físicos. Não posso garantir dos jogos digitais, que você vai entrar na eShop e baixar tudo que você já tinha. Absurdo! Nossa, eu acho mais factível isso do que ele ter a adaptação de cartucho. Eu acho que não tem como ter a adaptação de cartucho sem ter a adaptação do digital. Tem que funcionar os dois. Porque seria mais fácil acontecer o contrário, de ter o digital e não ter o cartucho, do que a ideia original. Assim, eu não sei se a gente já pode entrar nesse tópico. A gente pode, vamos, tá na pauta, vamos entrar. Eu acho que o próximo Switch, ele não vai ser tipo um console novo, sabe? Ele vai ser só um Switch mais parrudo. Porque pelo que vem andando, sabe? Pelo que a gente vê, pelo que tem de boato, assim, eu acho que a Nintendo ela achou a fórmula. Portátil e TV, é isso aí. É isso que o pessoal quer. Aí eu acho que ela vai manter, só tipo o iPhone, sabe? O Galaxy. Que aí vai lançar uma versão melhor, mais potente, e que vai funcionar igualzinho a anterior ali, e de repente a anterior vai vir junto, bater um tempo, sei lá, eu acho então que... você já empurra o Switch Pro pro 2. Você acha eu que acho o Switch Pro já é o 2. Exatamente, acho que um Switch Plus, e aí vem até ela querer mudar tudo totalmente, porque isso é algo que a Nintendo gosta de fazer, né? Aí vem uma reformulação de mercado, né? Às vezes, sei lá. O Agaso falou, ela encontrou o lugar dela e ela vai jogar seguro. Isso a gente tem certeza. Mas vai chegar uma hora que a Nintendo ela vai surtar e ela vai querer algo totalmente novo. Essa ela já fez várias vezes. Ela criou muita coisa que existe hoje na indústria exatamente por isso, né? Porque ela decidiu mudar. Ela falou, não gosto do jeito que tá assim, vamos mudar totalmente. Então, essa mudança na indústria, ela deve acontecer muito mais pra frente. Enquanto isso, ela vai manter o Switch o tempo que ela puder, porque deu certo, vende e tá funcionando, e ela pode ir só atualizando ele devagarzinho. Então você acredita que um Switch Pro já segura ele aí mais uns bons anos? O sonho do console de 10 anos é fácil de alcançar com o Switch, vocês acham? Eu acho que chega tranquilamente. Eu também acho que chega. Eu acho mais fácil chegar assim do que com um console totalmente novo. Eu acho que seria uma grande loucura nessa altura do campeonato, nesse momento que a gente está vivendo, a Nintendo querer reinventar a roda, porque a gente já não está mais num ecossistema que a gente estava 10 anos atrás, sabe? As coisas agora estão mudando muito rápido, a Nintendo tem ali como concorrente celulares, tem o próprio Steam Deck, que a gente não sabe se vai vingar ou não, mas é uma tentativa de outro chegar com uma proposta parecida do portátil ali, que você carrega para onde você vai. Então, assim, tentar reinventar a roda agora e tentar prever o que vai acontecer daqui a 3 anos, 5 anos e tal, eu acho que é complicadíssimo, porque a chance de você dar um tiro no pé é muito grande. E o Switch bombou tanto que eu acho que se eles ficarem mais na safe, e eu concordo que eu não me surpreenderia de ver melhorias de upgrades e melhorias de design do Switch, mas mantendo uma linha próxima e criando um ecossistema assim, de console onde você poderia seguir até certo ponto com o Switch, e ali dali pra frente os jogos já não conseguem, o Switch já não conseguiria suprir, você precisaria trocar de console. Eu acho que faz muito mais sentido até para você manter um ecossistema coerente de eShop. Os cartuchos eu já não sei, porque a gente teve os cartuchos funcionando bem no Switch, mas a gente começa a ter problema de questão de tamanho, né? Os jogos estão vindo cada vez mais complexos, e o cartucho ele é muito caro
para você poder fazer quando você começa a falar de tamanhos maiores. Então a gente tem que ter um avanço de tecnologia, que também é muito possível que aconteça, porque assim, se a gente parar para pensar, 10 anos atrás, você tinha o quê? Cartão de memória de não sei quantos mega, né? Acho que talvez não chegava nem em 1 giga. E isso evolui muito rápido. Evolui muito rápido, né? Sim, e o preço vai caindo depois que evolui. Quando lançaram o primeiro cartão de memória de 512, era uma fortuna, né? E hoje eu tenho um cartão de memória de 512 no Switch, que ainda é um pouco caro, mas caiu muito, e as promoções você consegue achar por... o meu eu comprei por $40, né? Então, assim, na época anunciaram por $300, e falou, nossa, revolucionário, primeiro cartão de 500 e poucos giga e tal, e agora já tem de 1 tera, já tá vindo de 2 tera, então eu acho que é possível. Mas a questão dos cartuchos, o preço, quando você começa a falar de capacidade de armazenamento maior, começa a subir muito, e aí isso interfere no preço que ela teria que cobrar pelos jogos, e aí ela iria ter que começar a cobrar, sei lá, 70, 80, 90, ou então mantém lá os seus $60 e faz como faz hoje, né? Vem a capinha lá e fala, olha, você vai ter que baixar o jogo, um pedaço do jogo. Só que os jogos ficando maiores, eu acho que começa a ficar um pouquinho mais incômodo. Ela vai ter que entender um pouco essa coisa aí para poder ver, mas eu concordo que é um caminho a seguir. E acho que ela seria inteligente se ela ficasse um pouco na safe zone e fizesse meio que uma estratégia de iPhone mesmo, porque tá mudando tudo muito rápido, né? Então a chance de vir alguma coisa, até mesmo na própria indústria, a gente teve uma grande evolução do Switch por conta dele aceitar engines e sistemas mais acessíveis para todos. Então o cara portar um jogo indie começou a não ser um trabalho totalmente absurdo, e aí o Switch virou o local para você jogar jogos indie, né? Então tem toda essa questão assim de manter e ampliar o ecossistema dela, abraçar o Real Engine, abraçar essas engines mais acessíveis para poder facilitar também a vida dos desenvolvedores que estão ali fazendo seus multiplataformas e ter conteúdo, né? Porque o Wii U, ele teve bastante jogo interessante first party da Nintendo, mas era só isso, né? Não tinha um jogo multiplataforma ou indie legal para poder segurar a galera entre um lançamento da Nintendo e outro, e você acabava tendo lá 4 lançamentos, 3 lançamentos por ano, e ele virava um peso de papel até o próximo lançamento. Então, assim, a Nintendo é uma empresa japonesa, ela é bem tradicional, e as mudanças que ocorrem nela costumam demorar muito mais do que as outras, né? Então eu acho que ela precisa entrar nesse aspecto mais ocidentalizado de ecossistema mesmo, né? A gente tem o eShop, que é um pouco precário em comparação com os outros sistemas de shop. Você tem assim, o sistema online da Nintendo, que é muito precário com relação a qualquer outra, é sempre uma bagunça para poder entrar no jogo Nintendo. Então eu acho que ela funcionaria muito melhor melhorando o aspecto do Switch em pequenas melhorias e melhorando o ecossistema dela, até porque o futuro agora tá todo mundo entrando em serviços, então assinaturas, e ela tem ali o seu serviço, que é um serviço tanto às vezes complexo, né? O Nintendo Online. Veio bem tímida, né? Assim, como eu falo, jogando umas migalhinhas, né? Tipo, olha o que a gente tem, a gente pode oferecer isso. Joga um joguinho, uma vez, um mês tem, outro mês não tem, e a gente vai jogando. Parece que tá. É engraçado falar, mas parece que tá aprendendo a fazer, né? Uma empresa que tá aí há 30 anos no mercado, que basicamente inventou como se joga videogame, né? Ela traçou o caminho de como se joga videogame. Ela não criou o videogame, mas ela criou muita coisa dentro da forma de se jogar. Criou muita coisa icônica, né? O próprio Mario, que você falou no começo, é algo que você relaciona diretamente a videogames, né? Quando você fala videogame, você pensa em Mario. Então ela traçou muito caminho aí para muita empresa. Se a gente tá aonde a gente tá hoje é porque a Nintendo trilhou esse caminho, só que aí você tem que virar para uma empresa de 30 anos no mercado e falar que ela tá aprendendo a fazer um serviço online, né? A fazer um serviço de assinatura. Pra Nintendo prosperar, ela tem que parar de ser a Nintendo. Tipo, ela tem que principalmente parar de olhar só pro mercado japonês, porque ela tá feliz que ela tá agradando o pessoal de lá, né? Tanto em questão de preço, quanto em questão de jogo que sai, em questão de hardware do Switch e tal.
Só que se ela quiser mesmo inovar, ela vai ter que começar a olhar mais pro mercado internacional. Ela já tá começando a fazer isso, mas ainda tá em passinhos de bebê. O próprio Switch, ele já é um passo nesse sentido, porque algo que eu reclamo bastante do Switch já demonstra isso da Nintendo tá tentando fazer algo diferente, que é o fato dele não ter alma, né? Eu falo que o Switch ele não tem alma, porque ele é muito sóbrio, né? Ele é uma plataforma para jogos. Então a Nintendo ela não quer saber de pastinha, ela não quer saber de teminha, ela não quer saber de badge, ela não quer saber de colocar firulinha nas bordinhas, de achievement, de bordinha de Majora's Mask e teminha de Zelda, douradinho. Nada disso. Ela quer um aparelho que seja funcional para você jogar jogos. Então, se aquilo tá atrapalhando, se eu colocar um Activity Log vai atrapalhar o desempenho do jogo, não vai ter Activity Log. Se colocar pastas e temas vai atrapalhar o desempenho do jogo, não quero pastas e temas. Isso refletiu no próprio aparelho, né? Porque ele não tem muitas edições especiais da própria Nintendo, né? Ele tem de Monster Hunter, mas aí são outras empresas se interessando por isso. Mas você vê o 3DS, por exemplo, tanto de 3DS que existe. Só de Zelda eu tenho 3, e são 5. São 5 edições especiais de Zelda, e modelos com relevo, com desenho de Metroid, modelo do Luigi, modelo de Pokémon, deve ter uns 50 modelos de Pokémon. E o Switch ele é bem mais sóbrio nesse sentido, né? Ele é o Switchzinho ali, vermelho e azul, e tem o cinzinha, e agora tem o OLED, que ele é todo branco, mas tem o OLED também vermelho e azul pra quem quiser, e é isso aí, sabe? Então nisso eu já vejo uma mudança da Nintendo em querer oferecer um aparelho sem as nintendices, entre aspas, sabe? Aquilo que o Murilo acabou de falar, dela deixar de ser um pouco Nintendo, sabe? E oferecer mais pro jogador o que ele quer. O Flávio falou que o Switch é pra todo mundo, né? Pra quem tem 5 anos, pra quem tem... O Agaso vai ensinar pro filho dele que tá aprendendo a jogar agora, mas também eu tenho 40 anos e eu passo o dia inteiro na rua e às vezes eu quero jogar um pouquinho, e aí ele no portátil ali oferece os 5 minutos, 10 minutos que eu preciso. Então ele permeia todas as idades, e nesse momento ele tá sendo o que ele se propõe a ser, que é um aparelho, uma biblioteca absurda de jogos, e ele vai sempre priorizar o funcionamento desses jogos. Você não precisa ficar esperando firulinha, pastinha, tema, nada disso. Então nisso a Nintendo ela já tá deixando de ser aquela Nintendo brincalhona e colorida que ela era antes, pra ser um pouco mais séria nesse sentido de oferecer o jogo, e aí ela tem que entender melhor como que o mercado ocidental funciona nesse sentido de comunidade, de serviço, de oferecer as coisas para quem assina o seu serviço, para quem compra os seus aparelhos, e aí ela pode ir moldando isso com essas mudanças que o Flávio falou do Switch ir se atualizando de tempos em tempos, né? Porque dentro do Switch ela já atualizou 2 vezes. Ela fez o Lite, que é uma versão sem o dock, então ele deixou de ser híbrido e ele virou um portátil, e agora ela fez o OLED, que é o Switch com uma tela melhor, você olha ele ali, você já tem aquele interesse, ele tem mais capacidade, né, se eu não me engano, interna. 64 GB. Tem? E aí, o Switch ele tem 32, o OLED tem 64. Então ela já pode pensar num aparelho, quem sabe, de 128 ou de 500 GB, vamos chutar alto, de 500 GB de armazenamento interno pra gente carregar os joguinhos tudo ali, e depois se precisar você compra um cartão. Então é esse tipo de atualizaçãozinha que ela pode ir fazendo, que é o que a gente profetiza como sendo o tal do Switch Pro. E na verdade ela já tá criando um novo console, né? Ela já tá se preparando para um novo aparelho, e aí vai no que o Agaso falou. Durante um tempo, roda aqui, roda ali. Ah, esse joguinho, mas tá engasgando. E aí faz um joguinho que, olha, tá muito mais bonito no Pro, viu? Tá rodando lisinho. E aí chega uma hora ela vai lançar um jogo e vai falar, esse aqui não vai rodar no seu Switch antigo, eu tá? Acho que esse momento eles têm que planejar muito bem, porque isso aí pode ser um tiro no pé inacreditável, como foi com o New 3DS. Eles lançaram 2, 3 jogos ali que só rodavam no New 3DS, ainda não rodava bem. Mas eu acho que o salto do Switch Pro vai ser muito maior que o do 3DS. Não, vai ter que ser. Porque, tipo, o New 3DS ele falhou nesse sentido, porque o salto entre o console normal e o New
assim, questão de performance quase nulo. Os jogos carregam mais rápido e tal, você tem alguns jogos exclusivos, mas ainda é um 3DS. Tipo, eu acho que pra Nintendo, pra justificar a criação de um Switch 2, tem que ser um Switch que, tipo, pegue um Pokémon Legends Arceus, por exemplo, aplique um patch de update e o jogo pare de ter serrilhado, sabe? Que o jogo coloque árvore a pelo menos mais de 5 metros de distância, sabe? Tem que ser um pulo gráfico, assim, bizarro. Mas aí, você sabe que eu acho que às vezes a gente superestima a questão do gráfico. Porque, assim, a galerinha hoje tá jogando, os jovens que estão chegando agora, que estão chegando na parte de videogame, eles estão jogando em celulares que tem celular de porte médio aí pra baixo. E aí você vai olhar, eu tava olhando os meus sobrinhos jogando outro dia não, foi ontem, eles estão jogando um Fall Guys, que é grátis no celular, só que uma versão alternativa. E não tô nem aí, o gráfico tá horroroso, o jogo todo bugado e tal. Eu acho que isso é nossa realidade latino-americana, amigo. Tipo, então, que nem Free Fire faz sucesso aqui, mas no resto do mundo... Não, mas eu acho, pode ser também, mas eu acho que às vezes o público que é mais assíduo ali, tá jogando, tá buscando o gráfico e tal. Mas a Nintendo, ela tem toda essa gama de pessoas que tá querendo o que o aparelho oferece, não tá ligando se tá rodando a 480p ou no portátil, né? Tipo, tô conseguindo jogar o joguinho aqui, tá ótimo, tá bom. Não consegue ver ali, talvez, a diferença de um Play 5, tudo mais. Poxa, esse Play 5 ele roda o Ray Trace, ele tem tudo, mas eu não vou conseguir jogar, eu não consigo ir em casa. Esse aqui tá funcionando bem. Então, assim, eu acho que a Nintendo tem todo esse público diferente que não tá se importando com isso. Então, eu acho que ela consegue segurar esse Switch mais um tempinho até ela tentar atualizar isso aí. Não sei, posso estar falando besteira. Não, eu concordo que a Nintendo tem uma base de usuários já muito fiel, né? Tipo, tanto que a gente vê aí Mario Kart 8 vendendo hoje rios, tipo, chorando de nervoso, mas ainda vendendo rios, mesmo sendo um jogo... Quando é que saiu esse jogo? 2015? 2014. 14? O original 14. Original. Isso, então, depois de 2017. Um jogo de 2014 que foi relançado em 2017 ainda vende que nem água. Então eles têm, sim, uma base ali, uma base formada. E eles fizeram isso por muitos anos. Só que eu acho que a gente tá dando uma virada, com essa virada de nona geração, né? Indo pra um lugar que, tipo, o PS5 tá indo pro lugar do fotorrealismo e da imersão com controle. O Xbox Series X tá indo também pro gráfico bizonho lá, tipo, de qualidade. E tá indo mais pra aquela, não é otimização, mas pra conexão entre console e PC, né? Com o Windows. Sim. Então, tipo, a Nintendo, eu não sei até quanto tempo ela vai sobreviver com esse pensamento de anos 80, 90. De tipo, videogame é só pra usar aquele joguinho divertido. Sei lá, sabe? Eu acho que ela precisava inovar um pouquinho. Inovar no sentido de, tipo, arriscar a fazer o que as outras empresas estão fazendo também um pouco. Eu não sei até quando ela vai sobreviver assim, não. Vai chegar num ponto que as pessoas já estão, por exemplo, no Switch, quando a gente tem algumas ports de jogos mais recentes, né? Que aí a gente começa a ver que o Switch ele não consegue rodar da mesma maneira e o jogo sai diferente lá no Switch e as pessoas começam a falar, poxa, no Switch é pior e tal. Tem a galera que vai jogar feliz da vida, tem o pessoal que vai jogar tranquilo lá, que vai se divertir. Mas o pessoal começa a procurar outras plataformas para poder rodar o jogo de forma melhor. Então ela precisa, eu concordo, eu acho que ela tem que reduzir um pouquinho. Ela não precisa necessariamente chegar brigando de ponta, mas ela precisa ter um hardware que vai reduzir esse gap, sabe? Que não vai fazer com que a versão do jogo no Switch você olhe para frente e você não consiga ter uma visão das coisas até uma certa distância, porque tiraram o Draw Distance, que tiraram isso, tiraram aquilo, e aí ficou aquela coisa assim, sem matinho, sem nada, e a versão, você tem que discutir se você tá jogando uma versão que dá pra você aproveitar, ou se é uma versão que você não consegue fazer, sabe? Ela vai precisar se aproximar um pouquinho do que, pelo menos, Play 5 e Series X estão fazendo, no sentido de reduzir esse buraco, assim, né? Porque se você chega com um produto, no concorrente ele tá lindão, e no Switch ele caiu muito, aí tem perda de performance, queda de frame, etc. As pessoas, por mais que tenham o Switch, elas ou não vão comprar, ou vão procurar outra plataforma, né? Então, se ela quer lançar um Switch 2, uma versão melhorada daquilo que ela já tem, ela precisa ter um avanço
relativamente interessante aí para que as coisas funcionem, porque, vou lançar o Switch 2, mas vai ser só para jogar o Breath of the Wild 2 sem queda de frame, aí no Switch vai ter. Ela tá lançando um console que já tá datado, sabe? A não ser que ela queira fazer uma estratégia de iPhone todo ano, fazer um upgrade gráfico, ou um update de hardware, no caso, né, que vai influenciar no update gráfico, ela precisa pensar, se for para dar um grande salto de geração, ela tem que trabalhar isso. Porque a parte divertida o Switch já é. Ele só é fraco em hardware. Então ela precisa melhorar no que ela tá fazendo mal agora. Eu acho que ela vai segurar o Switch, assim, como sendo o Switch, né? Enquanto eles ainda vendem num conjunto e todas as vendas são contabilizadas num mesmo patamar, não importa se é Switch Lite, se é Switch OLED, é Nintendo Switch. Até ela conseguir ser o console mais vendido da história, né? Eu acho que esse é o grande objetivo dela no momento, né? Porque ela acabou de passar 100 milhões e o objetivo tá ali no PS2, né? É tirar o PS2 no PS2 e no DS, né? Porque o DS ele tem... Eu não sei qual que é o número do PS2, mas o DS ele foi pra 155. Ele chegou em 155. Eu vou pesquisar aqui pra você agora, só pra gente dar um dado certo. Em 2013 ele vendeu 158 milhões de cópias. Então é ali, ó, tá vendo? O DS bateu 155, o PS2 bateu 158 milhões. E eu acredito que esse seja o objetivo da Nintendo, sabe? Ela tá olhando ali pra frente e falando, ali vai estar o Switch, sabe? O Switch ele vai passar todo mundo, e aí quem quiser passar ele depois que lute. E enquanto ela tá fazendo isso, ela não pode mudar o nome do aparelho, ela não pode fazer uma grande mudança no aparelho, porque ela perde essas vendas, né? Ela perde essa venda conjunta que ela tem hoje. Venda de casada. Switch OLED. Essa venda casada de Switch OLED, de Switch... O Switch OLED tá vendendo mais do que o base. E aí o número vai contando, o número vai contabilizando como o Nintendo Switch, né? Esses 100 milhões é contando OLED, Lite e o modelo base. Então ela tá dando essa segurada, ela vai atualizando o console aos poucos, e eu acho que esse pulo gráfico ela não vai dar de uma vez, assim, ela vai trazer mais uma versão, e aí ela vai trazer uma revisão, e até chegar um momento, que aí é o momento que o Foca falou, ela tem que ser muito estratégica nesse sentido, mas vai chegar um momento que ela vai falar assim, ó, esse jogo só roda nesse aparelho novo, que a gente lançou há pouco tempo. Ela vai chegar no momento dos exclusivos. Não sei se é num Switch que se chama Pro, né? Às vezes ela muda o nome do aparelho, faz a tal da retrocompatibilidade que eu falei, mas aí chega uma hora ela fala assim, ó, esse jogo aqui ele só funciona nesse aparelho, tá? Os outros jogos que você tinha, eles funcionam melhor aqui. O Zelda não tem mais queda de frame, o Pokémon não tem mais o serrilhadinho, esse jogo tá rodando lisinho. Só que esse jogo que a gente vai lançar aqui, esse Zelda, ele é exclusivo desse aparelho. Ele é um cartuchinho diferente, ele só roda nesse aparelho. Não vai rodar no seu Switch base. Vai chegar um momento que ela vai ter que fazer isso. Mas eu acho que ainda tem chão, sabe? Eu acho que ainda tem muito chão. Porque se a gente tá no 5º ano, eu chuto 10 tranquilo, assim, sabe? Com algumas atualizações, com algumas coisinhas. Porque eu acho que ela ainda tem muita coisa pra fazer, sabe? Por mais que a gente tenha tido anos muito bons, o próprio ano do lançamento, né? Quando a gente fala de 2017, é um ano que você não consegue listar os jogos que foram lançados. Sim. De tanta coisa que teve. E você pode listar em todas as plataformas. Foi um ano muito bom pra todo mundo. Pra indie, pra estúdio third, pra Sony, pra Nintendo. Só que como a gente tá falando de Nintendo, foi um ano que se você começar a listar os jogos da Nintendo, você vai pular uns 2 ou 3, porque não é humanamente impossível listar todos os jogos que foram lançados pro Switch naquele ano sem dar uma engasgada, sem pular um monte de jogo, porque foi um ano bizarro. E a gente teve uns anos mais fracos, né? 2018, 2019, 2020, uns aninhos ali que se seguraram com Smash, com Animal Crossing, e aí a impressão que se tem é que 2022
que a gente tanto sonhou, que é o 2017.2, que a gente tá aqui em março, já teve o Pokémon e o Kirby de jogos grandes, e já vai ter o eSports, já tem Fire Emblem Warriors anunciado, Xenoblade, já anunciou a geração 9 de Pokémon no mesmo ano do Arceus, então tem muito jogo que ela já fez pro Switch, mas eu acho que ainda tem muita coisa a fazer. Por mais que ela já tenha lançado centenas de ports do Wii U, tem um monte de jogo que ela deixou pra trás que é impossível dela não trazer. O Wind Waker, Twilight Princess, jogos que você pensa assim, poxa, como que ela não portou Twilight Princess? Como que ela não portou Yoshi's Woolly World? E aí parece que existe um plano a muito longo prazo pra portar muita coisa, pra trazer muitas séries, pra fazer IPs novas, porque o Switch ele teve uma IP, e existe uma grande chance de ter mais uma. O Wii U ele criou, entre aspas, duas IPs, né? Ele criou o Splatoon e ele criou uma sub-IP que é o Captain Toad, né? Que ele veio do Mario, mas ele é uma IP própria. Ele tem os jogos próprios dele. E aí você vê... E o Wii U criou o Mario Maker também, né? Que agora teve a continuação no Switch. Então você vê que existe aí uma coisa que parece que ela tá segurando coisas, né? Segurando IPs, segurando jogos dessa IP. Você se pergunta, poxa, por que ainda não teve um Odyssey 2? Por que não teve DLC de Odyssey? O que ela tá fazendo com o Mario? Filme com Chris Pratt. Desculpa, não podia nem resistir. Não dá. Toda vez a gente tá agarrado nesse rancor. Mas, sabe, ela fez um Odyssey, depois ela fez, tirando ports, né? Tirando Mario U, Mario Maker, mas Mario mesmo, da série principal. Além do Odyssey, ela fez o Bowser's Fury, que usa a engine do Odyssey para criar um jogo no estilo do 3D World. Então, o que ela tá fazendo com o Mario? O que ela tá planejando pro Mario? Por que não teve DLC? Por que o Odyssey, que é um jogo tão bom, tão completo, que tá na cara que teve muito material descartado, aonde tá esse material descartado? Como que ela tá trabalhando com isso? Então você percebe que existe um plano aí a muito longo prazo. Então eu imagino 2023, 2024 sendo anos muito bons pro Switch, porque a gente sabe que a Nintendo ela foi, não só a Nintendo, tá, gente? Quando eu falar, a Nintendo foi prejudicada pela pandemia, aí vai vir um pessoal, mas a Sony também foi, todo mundo foi, mas a gente tá falando de Nintendo, é em foco. A gente sabe que a Nintendo foi prejudicada pela pandemia. 2020 foi um ano esquisitíssimo. E aí ela lançou Animal Crossing e segurou o ano com aquilo, né? A gente teve o Origami King, a gente teve o Hyrule Warriors, mas foi um ano que teve 3 jogos. Ela segurou o ano basicamente com Animal Crossing. E então ela teve que parar muita coisa, parar muito desenvolvimento, segurar alguns jogos. E agora 2022 tá esse ano bizarro, que ela tá jogando coisa em cima da gente. Só que ainda tem coisa pra vir, né? A gente ainda tem franquias aí que não foram exploradas. A gente tem Star Fox, que não foi explorado, e ela tava tentando explorar. Ela fez um jogo no Wii U, ela deixou a Ubisoft fazer o Starlink. Ela traumatizou, né? Aí foi fazer o Star Fox Zero, traumatizou. Melhor Star Fox. Star Fox Zero é maravilhoso. Então tem muitas IPs aí que ela simplesmente, entre aspas, deixou de lado depois de jogos interessantes. O Kid Icarus, que ela fez pro 3DS, foi um jogo muito legal. E por que ela não fez mais? Por que não tem Kid Icarus no Switch? Dá pra sentir aí o Metroid, por exemplo, que ela anunciou o 4 com logo, e aí teve todo o problema de parar o desenvolvimento, começar do zero, e aí ela falou, vamos dar uma chance pra Metroid? Vamos. Teve o Dread, e aí tem agora o rumor do remake do Prime, e aí sempre tem aquele buchichozinho de Prime Trilogy, HD, que são coisas óbvias dela fazer. A gente sabe que esses jogos existem, sabe? É quase um common sense que esses jogos existem. E por que ela tá segurando? Por que ela não tá fazendo esses jogos? Então a gente sente que existe esse plano aí que eu vou chamar de plano de 10 anos do Switch, com uma atualização pesada, talvez, no meio do caminho. Assim, agora rola um medinho que é o seguinte, né? Que na tentativa de acelerar os lançamentos do console, talvez caia um pouco a qualidade, né? Tipo, mas eu acho que é difícil, porque o que a gente tá vendo agora é o que a gente viu no Wii U, né? Teve no Wii, teve aquele períodozinho ali
que começou a sair muito. A Nintendo distribuía o jogo dela pra todo mundo fazer, né? Tem um jogo de esportes que a Square fez, né? Do Mario. Então, eu acho que chega nessa fase em que a Nintendo começa a trazer franquias ali, as franquias do meio, né? Não são as grandiosas ali, mas são grandes nomes, igual Mario Strikers, Mario Golf, teve o Mario Party recentemente, que fica no meio, né? Desse período aí. E aí resta saber se ela vai manter o nível de qualidade que ela teve no início. Eu acho que vai, porque se ela fosse cair, eu acho que já teria caído de qualidade um pouco. Mas sempre fica... até porque o que ela pode lançar agora, pra manter o Switch durante um bom tempo, são continuações de jogos que as engines já estão prontas, né? Porque o que ela tá fazendo? Tem o Zelda, que vai ter a continuação na engine do Breath of the Wild, então, tipo, não é... Quando eu falo é fácil de fazer... Não é que eu tô diminuindo o trabalho, mas é fácil de fazer quando a engine já tá pronta, né? É diferente de você... O produto tá pronto, né? É diferente de você criar uma engine do zero e você trabalhar numa engine que já tá pronta. Então o que ela tá fazendo? Splatoon 2, Splatoon 3, em cima da engine do 2. Xenoblade 3, na engine do 2. O que ela pode fazer em cima de engines que já estão prontas? Luigi's Mansion 4. Ela pode mandar um Luigi's Mansion 4... Já que ela comprou a Next Level já terminou o desenvolvimento do Mario Strikers, Luigi's Mansion 4 na engine do 3. Pronto, sabe? Tem um jogo ali que você consegue lançar num período de 1 ano, 2 anos. Então, o futuro, ele parece... O futuro próximo, que no caso é 2023, ele parece muito promissor, com coisas muito interessantes. E aí a gente entra numa coisa que o Muri chegou a falar, e eu tava esperando esse episódio pra gente falar sobre isso, que é o Pokémon 9. O Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet. Cara, aquilo ali, ele tá tão bonito, ele tá tão diferente do Arceus, que eu acredito que pra ele rodar bem, pra ele ter um desempenho legal, até o final do ano ela tem que lançar uma revisão desse Switch. Sim, porque senão ele vai rodar, tipo, todo... a 2 FPS, todo serrilhado, esquisito, coisa pipocando... Assim, o Arceus, ele é bonito. O Arceus, ele é um jogo bonito e feio ao mesmo tempo. Ele é um paradoxo. Ele é o bonitinho arrumado, né? Bonitinho, o feio arrumado. Bonitinho, é o feio arrumadinho, exatamente. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra Elden Ring. A direção de arte é linda. O gráfico, vamos repensar. Dava pra ser melhor. Dava pra ser melhor. Assim, o Arceus, ele já é um jogo bonito. Ele é um jogo bonito, só que você vê ele rodando no Switch e você fala assim, poxa, né? Parece um jogo faz um tempo aí, né? Parece um jogo que já passou aí, mas ele tem uma direção muito bonita, tem uns cenários muito legais, o design dos personagens eu acho muito bonito, o design dos Pokémon. Onde eles são onde os lugares são inspirados, né? No Japão. Sim, é tudo muito lindo, tudo muito bem montadinho. Só que você vê a diferença do Violet e do Arceus. No Arceus parece que é tudo apagado, né? Umas cores lavadas, o céu é um azul escuro. E aí você vê no Violet aquele céu azul, bonito, clarinho e tudo colorido, tudo muito vibrante. E você vê aquilo, você pensa, poxa, isso vai rodar no Switch mesmo, nesse Switch que eu tenho? Ou até o final do ano a gente vai levar Até o final do ano a gente leva uma rasteira e aí quem comprou o Switch OLED já vai ter que olhar uma revisão do aparelho. Não um Switch 2, não um 4K, não um aparelho que vai inutilizar todos os seus jogos. Mas aquela famosa revisão que a gente tá esperando, que vai fazer o Breath of the Wild parar de ter queda de frames, que vai fazer o Arceus tirar os serrilhadinhos e que vai rodar o Violet e o Scarlet de uma forma, decente. Vamos dizer... Eu ia falar primorosa, mas vamos focar no decente. Vamos focar no decente. Então eu vejo a própria continuação do Breath of the Wild, quando ela foi anunciada, eu cravei que ele vai ser o jogo que vai trazer uma revisão do Switch pro mercado. E o jogo tá aí, mas não tá, né? A Nintendo não fala dele. A Nintendo simplesmente mostra um trailerzinho outro aqui e outro ali. Eu acredito que ela vai mostrar o jogo de fato quando estiver muito perto do lançamento, né, para aproveitar alguns momentos que o Switch teve, né, de esse é o jogo, o nome dele é tal, e ele vai ser lançado daqui a 3 meses, já tem uma data de lançamento. Eu acredito que ela vai fazer algo nesse sentido.
Só que aí eu acho que eu ainda bato nessa tecla, que ele vai ser o jogo que vai trazer uma próxima revisão do Switch. Pra ele fazer mais do que o Breath of the Wild fez. Porque o Breath of the Wild, ele é um jogo que impressiona pela beleza, pelo tamanho daquele jogo. Você pega aquele cartuchinho daquele tamanhozinho que a gente lambeu, aquele cartuchinho que a gente lambeu lá em 2017, ele impressiona, né? Você olha pra aquele cartuchinho e o que roda naquele cartuchinho... Nem tem mais gosto. Não tem nem mais gosto, tanto que a gente lambeu. A gente olha pra aquele cartuchinho e pro que o Breath of the Wild faz, impressiona, né? É algo que você fala, poxa... Só que a continuação você tem que falar mais do que poxa. Então eu acredito que o Switch faz hoje não supre o que uma continuação do Breath of the Wild pode ser. Então a gente pode ver uma revisão aí que vai sustentar esses jogos, que no caso é o Pokémon, o Xenoblade 3 e a continuação do Breath of the Wild. Mas aí, sei lá, é um chute, né? É vozes da minha cabeça. Eu acredito muito que um Switch Pro ele possa trazer esses patches, assim, que, tipo, vai lançar o Pokémon Scarlet e Violet, né, naquela resolução lá esquisita do Switch base, mas pode muito bem ter um patchzinho ali pra dar um upzinho na resolução no Switch Pro. Não sei se é muito difícil de fazer, não queria muito. Não é, porque é aquilo que você falou, o 3DS, o New 3DS, ele era uma atualização de hardware bem menor do que a gente espera que seja num Switch Pro. Sim. Só que ainda assim ele fazia coisas que o 3DS base não conseguia fazer. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. O Hyrule Warriors do 3DS, ele só roda em 3D no New 3DS. Porque ele tem potência para rodar o jogo, que é um jogo pesado, é um jogo bonito, é um jogo que tem muita coisa acontecendo na tela, e fazer esse jogo rodar em 3D. No 3DS base, ele não consegue rodar 3D, então ele só roda em 2D. E tem muito jogo que tem isso, tem até escrito no cartucho. 3D é um recurso exclusivo do New 3DS. Então trazer recursos exclusivos para os jogos que você já tem é algo que ela já fez. Então não é algo impossível dela fazer. Sim. Isso não inviabiliza os seus jogos antigos e o seu aparelho antigo. Entendeu? Então quando eu falo de Switch Pro, eu falo exatamente disso, dos dois conviverem. Inclusive para trocar de Joy-Con, igual ela fez com o OLED. Ela conseguiu aumentar a tela sem aumentar o aparelho. Sabe? Então, inclusive um Switch Pro que aceite os Joy-Cons, que aceite os mesmos cartuchos, é a mesma coisa, não vai inviabilizar o aparelho e os jogos que você já tem. Só que a partir do momento que você insere o cartucho no aparelho novo, ele já tem potência para rodar aquele jogo melhor. Ou se você baixa na eShop o jogo no aparelho novo, ele já baixa um patch junto para rodar melhor no aparelho novo. Não, eu acho que é isso mesmo, só que entra... Nessa coisa, por exemplo, você pode ter uma revisão do Switch e rodar melhor, por exemplo, Pokémon, mas a Nintendo não vai deixar pra lá a base de 100 milhões de Switches, né? Não. Tanto assim, que ela vai ser a mesma coisa, assim, que ele chame Switch Pro. Só que ele vai aceitar os seus Joy-Cons, ele vai aceitar os seus jogos, vai rodar tudo igual. Os jogos que foram lançados rodam nos dois aparelhos. Só que aí você tem essa atualizaçãozinha dele ser um pouquinho mais potente e rodar os seus jogos um pouquinho melhor. Isso de ter uma revisão do console que tem features exclusivas, não veio só no 3DS, né? Vem antigo, tipo o Game Boy Color, que alguns joguinhos tinham coisinhas, tinham dungeons extras, tipo Zelda, né? Então eu acho que pode acontecer, sim. Eu só acho que não vai... eu acho que o Switch OLED mostra que a próxima revisão ela já vai ser um pouco mais à frente. Assim, eu acho que se eles fossem fazer esse Switch Pro, teria que ter sido nesse OLED. Eu acho que o plano era esse, na verdade, mas eles lançaram o OLED porque pandemia. Precisavam de dinheiro e tava ali, tipo, a gente não tem componente. Lançar, né? A gente não tem componente, mas tem tela. Então mete a tela, o componente a gente deixa pra depois. Aí eles separaram a atualização. Não, eu realmente acho isso, porque, tipo, eu acho que tava programado para ser lançado em 2022, um upgrade maior. Veio pandemia, veio crise de fornecimento de chip, né, de chip semicondutor, enfim, aquela coisa toda. Eles estavam lá com estoque parado de tela OLED e falaram assim, gente, olha só, tá afetando o estoque, o pessoal tá ficando sem Switch no mundo, vamos fazer uma mini revisão. Bota aí uma tela OLED, lança de novo, a gente finge aí que deu tudo certo, depois a gente... Essa inovação chamada... Port LAN, como é?
porta-LAN. Tipo, põe um armazenamentozinho matuzinho e depois a gente liga pra NVIDIA e resolve isso aí de chip novo, porque chip agora não tá tendo, gente. Não vai estar tendo. Podem ficar tranquilos, porque assim, inclusive isso já é um assunto mais de hardware específico, a AMD e a NVIDIA, eles estão investindo cada vez mais em solução de software, porque não tem chip condutor ainda, gente. Tipo, a Intel já tá falando que vai durar isso aí até 2020, caçambada, assim. Não esperem coisas novas de hardware. Eles estão fazendo, tipo, se não me engano, fábrica de emergência lá no Japão, com planejamento para poder construir e começar a fabricar a partir de 2024, né? Então, assim, eles já estão prevendo que vai ter essa questão de chip por bastante tempo, até porque precisa suprir a demanda que tá em demanda ainda, né? Antes de qualquer coisa, ainda tá faltando muita coisa, e não é só para videogame, é para carro. Se você olhar aí, o preço dos carros aumentou assustadoramente por conta de carros que usam chips aí semicondutores, mas eu só acho complicado assim, pensar assim, porque geralmente essas coisas demoram bastante tempo para serem projetadas e planejadas, e ainda mais dentro da Nintendo, né, que notoriamente não é conhecida por fazer as coisas rapidamente, as coisas ali dentro costumam demorar muito. Então, toda vez que alguém, eu já vi esse pessoal especializado falar, não, mas aí o Switch Pro já estava planejado, mas aí veio a pandemia, eu penso um pouco nisso, porque eu não imagino a Nintendo falando, poxa galera, veio a pandemia, agora vamos lançar com um ano um Switch OLED, assim, sabe? Eu acho que já estava planejado, talvez uma revisãozinha, até mesmo para servir de parâmetro de mercado, para ver como que o mercado se adapta a esse tipo de coisa, né? Para ver se vamos acabar as vendas, esse novo projeto aí não vendeu muito, ou se agora toca o bonde e vamos fazer mais, porque vendeu. E aí é o que está acontecendo, que o OLED está vendendo mais do que o Switch base, né? O custo-benefício lá fora é só $50, lá para eles, né? Você vai comprar, é como se você fosse aqui no mercado e você fala assim, pô, isso daqui custa $50 a mais. Só que ele me traz essa tela mais bonita. Acho que eu vou pegar esse, hein? Vou levar, né? Óbvio. E a gente vive vendo promoção. É uma decisão fácil. De você tem bundle, né? Então, o Switch OLED mais um jogo por 350, ou então, o Switch OLED agora caiu para 320, então você tem 20 conto de diferença aí, você fala, não vou levar esse aqui, vou levar o novo, né? Então tá vendendo muito. Não sei se ela estaria planejando um upgrade do Switch Pro, e eu acho que ela viu que tá um ambiente muito bom, a pandemia veio aí e vendeu muito Switch ainda nas condições de pandemia do mundo, né? Ele só não vendeu mais porque não tinha mais para vender, porque eles botam no mercado, tá vendendo, e acho que ela conseguiu prolongar isso com o que vocês estavam falando mais cedo, né, dos jogos, a line-up dela. Eu brinquei no início do ano, mas é uma brincadeira séria, se a Nintendo não anunciar nada esse ano, ela tem a line-up pro ano inteiro, sabe? Se ela não aparecer com direct nenhuma, ela tem 11 jogos para lançar um por mês, e jogos grandes. E ela ainda não tem outubro e dezembro, imaginando que Pokémon é pra novembro, né? Normalmente ela já coloca o mês, esse ano ela não colocou. Mas o último jogo que ela anunciou foi pra setembro, que é o Xenoblade. E aí outubro, novembro e dezembro ficou sem nada. E ela anunciou o Pokémon. A gente imagina que Pokémon vem em novembro. Então tem outubro ali parado. E outubro é um mês que ela costuma lançar jogo. Ela costuma lançar jogo grande em outubro. Começa a preparar pra temporada final do ano, né? Então, e a gente sabe que ela vai anunciar mais coisas. Você falou, se ela não anunciar mais nada, a gente já não vai mais dar conta. Só que a gente sabe que ela vai. A gente conhece o modo operantes dela e a gente sabe que ela vai anunciar mais jogo. Então ela tá fazendo a festa, ela tá recheada de jogo pra esse ano. Inclusive assim, eu não gosto muito de entrar dentro de rumor, porque rumor é uma terra meio que de ninguém, né? Mas há quem diga por aí que os ports do Wind Waker e tal já tá tudo pronto e simplesmente não foi lançado ainda porque ela viu que ela pode deixar isso mais pra frente pra uma janela de oportunidade aí mais pra lá, né? Não precisava gastar tudo isso na comemoração do aniversário de Zelda. E dizem que a gente deve ter aí em algum momento que já tá pronto pra lançar e ela simplesmente precisa marcar uma data. Vamos marcar. Sim, Vamos marcar de combinar, ela tá no vamos marcar. O Advance Wars, esse jogo eu nunca lembro o nome dele. E foi adiado por tempo indeterminado, mas ele tá aí também já pronto pra ser lançado, então ele pode chegar a qualquer momento também, né? A guerra dando uma trégua e as coisas
se normalizando, o ambiente ficando um pouco mais propício, ela pode anunciar para amanhã, se ela quiser. Tem muita coisa e assim, ela também não pode começar a lançar 3, 4 jogos por mês, porque ela vai canibalizar ela mesma, né? Então ela consegue segurar aí o que ela tem para ela poder prolongar a longevidade do Switch. Se ela vê que tá acabando a popularidade, ela toca jogo aí atrás de jogo e volta a popularidade de vez em quando a Nintendo ela dá uns surtos que eu nunca vou esquecer, que o Super Mario 3D World e o A Link Between Worlds, eles foram lançados no mesmo dia. Olá. Eles são de plataformas diferentes, mas são 2 jogos imensos. É um dos maiores jogos do 3DS e o primeiro Mario 3D do Wii U. E ela lançou os 2 jogos no mesmo dia. E às vezes foram nesses pontos aí em que eles começaram a perceber que, se a gente manter 2 consoles separados aqui, a gente tá matando a gente mesmo. E aí deve ter surgido a ideia do híbrido. Sim, então a gente pode esperar muita coisa ainda pro Switch, que ele ainda tem muita estrada pela frente. A gente tá profetizando como e quando que ele vai ser, entre aspas, substituído, mas eu acho que isso não tá nos planos futuros, de um futuro a curto prazo da Nintendo, mas nem... A Nintendo tem que, primeiro, assim, antes de acabar o Switch, ela tem que portar toda a biblioteca do Switch e do Wii U para do Switch, do Wii U e do 3DS para o Switch, porque ela vai fechar as lojinhas. Aí ela tem que fazer isso de novo. Ó, do Wii U ela tá quase. Eu já tenho a minha lista aqui dos que faltam e cabe numa mão. Agora 3DS, imagina, Samus Returns HD, eu choro. Eu compro esse jogo 10 vezes. O 3DS tem o problema da segunda tela ainda. Tem que... Esse ainda vai ser mais difícil. Mas tem joguinho que dá pra adaptar. O Wii U, um monte de joguinhos fala, pô, esse joguinho não funciona sem a segunda tela, hein? Tá aí no Switch rodando. E eu acho que dá pra adaptar. O Metroid, por exemplo, pô, aperta um botãozinho ali, abre o mapinha. Porque as segundas telas do Wii U era tudo mapa, né? O próprio Brilliant Diamond e Shining Pearl adaptou a segunda tela como um troço horroroso lá no cantinho da tela. Um Kit que fica lá flutuando. Um ódio à nostalgia aquilo ali, né? O negócio, os designs choram. Maravilhoso tá aquilo. Né? A UX ali ardeu. Eu queria adaptar, adaptou, tá na frente da informação. Tá lá, né? A gambiarra a gente aceita. Parece também. Como compra. Alternativa de emulador, né? Sim. Bota esse trem nesse canto aí e vê o que acontece. Não, qualquer coisa fala que é nostalgia ali da tela. Tem muita coisa legal que eles poderiam trazer. Tem o Detetive Pikachu, que poderia sair em HDzinho. Que inclusive parece que vai ter alguma coisa aí. Esse ela já anunciou uma continuação, né? Então provavelmente ela não vai portar. Porque se tem uma coisa que a Nintendo gosta de fazer, é soltar um jogo e você se vira pra jogar o anterior. Porque nesse rumor eu acredito piamente nesse rumor do remake do primeiro Metroid Prime, e eu tenho certeza que ela vai refazer o primeiro, lançar o 4, e se você quiser o 2 e o 3, você se vira. Luta aí, quem mandou você vender seus videogames antigos? Então, enquanto a Nintendo não atualiza o Switch, a gente vai ficar com os nossos Switches que a gente tem aqui mesmo. Eu não tenho nem o OLED, tadinho. O meu Switch é de 2017, coitado. Ele já apanhou. Meu Switch já apanhou. O do Ângelo tá muito mais rodado que o meu, por exemplo. Nossa, o meu é do dia do lançamento e o coitado eu já tive que trocar o cooler porque ele tava gritando, literalmente gritando pra rodar os jogos. Agora ele tá silenciosíssimo, tá? Troquei o cooler, tá rodando com uma beleza. Mas enquanto a gente não atualiza os nossos... Dito isso, quer dizer, já saiu previsão do OLED no Brasil? Acho que não, né? Não, ainda não. O oficial não. Mas eles falaram que ia trazer, não teve um negócio assim? Eles falaram que ia ser esse ano. Mas tem chão ainda. Também quero, tô de olho. Enquanto a gente não atualiza os nossos Switches, eu queria fazer um agradecimento especialíssimo ao Agaso por ter vindo conversar com a gente. Eu tinha certeza que conversar sobre o Switch com você ia ser um papo muito legal e eu tava certo. Foi melhor do que eu imaginei, porque você tava ali o tempo todo com os 2 pés cravados no chão. Foram takes muito legais, muito bons. Era exatamente isso que eu tava querendo pra esse episódio.
sabe? Que a gente tivesse uma conversa. Eu gosto de sonhar, eu sempre falo que se não for pra sonhar alto, nem me chama, né? Quando tem direct, eu faço aqueles bingo de que eu quero tudo, todas as continuações de todos os jogos, IPs novas e jogos novos de todas as IPs. Mas hoje eu queria essa conversa real, assim, sabe? O que a gente pode esperar da Nintendo e o que a gente pode esperar de um sucessor do Switch. E você foi o cara que trouxe exatamente isso que eu tava querendo. Então, meu querido, brigadão mesmo por ter vindo trocar essa ideia com a gente. Foi uma conversa maravilhosa. E pro pessoal que tava aí debaixo de uma pedra, né? O pessoal que tá aí debaixo da pedra há anos, coitado, eles estão saindo agora dessas cavernas e vindo pra luz. Conta pra galera aí quem é você e onde o pessoal te encontra e todo esse material maravilhoso que você produz. Poxa, eu que agradeço de estar aqui, gosto sempre de poder falar de videogame em todo lugar, que é bom demais, né, gente? Sonhar é bom, eu também adoro sonhar, só que se frustrar também é complicado, né? Então, é zoado. Eu sempre sonho com o pé no chão, porque a gente ser surpreendido é sempre mais legal do que a gente se decepcionar muitas vezes por coisas que a gente criou na nossa própria cabeça, né? E a gente não pode nem culpar a empresa, né? E videogame a gente tem muito isso de a gente querer falar, poxa, podia ser assim, podia ser assado. E na nossa cabeça tudo faz sentido, mas aí coloca na parte prática e aí o negócio começa a desmoronar e fica complicado. E aí a gente, pô, mas não fizeram isso daí e tal, fica bem frustrado. Mas fico feliz, espero que a galera que assistiu também tenha gostado. E obrigado mesmo pelo convite. Vocês podem me encontrar procurando por Agazo no YouTube, no TikTok, no Twitter, no Instagram. Cada rede a gente faz um conteúdo diferente, alguma coisa mais voltada para o que aquela rede geralmente pede. E é isso, assim. Sempre que tiver a oportunidade de falar de videogame, lá estarei falando de videogame. Obrigado pelo convite. As portas do Fator Replay estão abertas para você. Espero que você venha conversar com a gente mais vezes. Foi uma conversa maravilhosa. E a gente também tá em todas as redes sociais. Vocês procuram a gente lá: Twitter, Twitch, Trovo, TikTok, Instagram, YouTube. Tudo Fator Replay. Os links de todas as nossas redes estão aqui vão estar na descrição do episódio. Então você tá assistindo aí, é só olhar lá a descrição e clicar e seguir a gente em todas. A gente tá mais ativo no Twitter e agora, finalmente, na Twitch, estamos fazendo lives, não todos os dias, mas começamos as nossas lives, então segue a gente lá na Twitch. A gente tá fazendo lives de vez em quando, a gente tá jogando Mario Kart, tá jogando Fortnite, jogando Kirby, jogando um monte de coisinha gostosa aí pra acompanhar vocês, pra vocês acompanharem a gente. Então segue a gente lá, principalmente no Twitter, onde a gente posta os nossos episódios, a gente posta notícia de game todo dia, onde você pode marcar a gente para falar que você ouviu, que você está gostando do Fator Replay. Então segue lá, twitter.com/FatorReplay, e segue a gente também nas nossas @s pessoais para marcar a gente, para falar que está assistindo, para mandar uma DM, falar que está gostando. Eu sou o @oangelups, o Flávio @FlávioAltamilde, o Renan @RenanFKT. A Kelzinha aqui não pôde estar aqui hoje porque ela tá com uma dorzinha na garganta, então ela vai preservar a voz dela, @KelFLuz. E o Muri, @MuriTunholi. Marca a gente lá, conversa com a gente, que a gente gosta de ter esse feedback. Eu fico muito feliz quando alguém marca, fala: o Fator Replay tá mó legal, gostei desse episódio, tô gostando disso, gostei de convidado tal, gostei desse assunto. Eu fico feliz demais, de verdade. E você tá ouvindo aí no seu agregador favorito? Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer. Não esquece de se inscrever no agregador que você tá ouvindo, porque você recebe notificação sempre que a gente postar um episódio novo. Você pode fazer download dos episódios para ouvir depois. E quem tá ouvindo no Spotify e no Apple Podcasts, eles estão com um sistema de avaliação com estrelinhas. Então dá 5 estrelas lá pra gente, que o material é bom. Eu garanto a qualidade do material. E se você tá gostando, avalie a gente lá, que é importante pra gente. E a gente fica muito feliz. Inclusive, Anjo, como é que eu faço? Eu não achei o botão pra avaliar, não. Você ouve aonde? No Apple Podcast. Então, no Apple eu não sei, eu vi que tem. Eu vi gente falando que tem. Eu sei que tem, eu vejo as pessoas, mas eu rodeio. No Spotify é mais simples. No Spotify é mais simples porque lá na página do programa mesmo tem uma estrelinha e você clica na estrela e você dá a avaliação. No Apple eu não sei porque eu não tenho iPhone. Tem que buscar no Google, tipo, como faz. Que preguiça.
Eu sou discípulo de Xiaomi. Meu celular é Mi. Mas eu sei que tem. Eu já vi gente falando que tem no Apple Podcasts também. Então, galerinha do iPhone, conta aí pra gente. Se vocês descobrirem, manda uma DM lá pra gente. Conta pra gente. Manda uns prints contando pra gente como é que faz. E enquanto a gente volta pra realidade, coloca o pé no chão. A Agaso já tava. A Agaso não tirou o pé no chão um segundo. Eu tirei um pouquinho. Mas já voltei. Tirei um. Um pé ficou. Tirei um pé do chão, o outro ficou. O hypezinho consciente. Aquele. Eu nem tirei, eu levantei o calcanhar, mas fiquei com as pontas do pé no chão, sabe? Mas depois eu voltei. E enquanto a gente volta pra nossa realidade, espera mais 5 anos pelo sucessor do Switch, fica com a gente que você tá no Fator Replay e a gente volta semana que vem. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Beijos. Valeu. Tchau.